Todo mundo já deve ter ouvido aquela velha frase EPJ, então tá tudo certo. Pois é, a gente precisa mergulhar fundo nisso agora mesmo, porque essa exata citação é, sem sombra de dúvidas, o equívoco mais caro que as empresas cometem hoje em dia. Existe uma crença quase folclórica de que o simples fato de emitir uma nota fiscal através de um CNPJ cria uma barreira mágica, totalmente impenetrável contra a justiça do trabalho. Mas, gente, essa é uma ilusão extremamente perigosa. O que começa como uma tentativa inocente de facilitar uma contratação pode, num piscar de olhos, virar um passivo trabalhista gigantesco que drena os recursos de qualquer negócio. Bem-vindos a mais uma análise estruturada. Hoje, o objetivo é desconstruir de vez essa falsa sensação de segurança nos contratos de prestação de serviço. Vamos literalmente quebrar as paredes e explorar os riscos ocultos do famoso modelo de contratação PJ no Brasil. Para quem atua na gestão de negócios ou em recursos humanos, entender como essa dinâmica realmente funciona não é só uma questão de preencher formulários de compliance, não. É uma estratégia vital de sobrevivência financeira. Vamos descobrir por que a escolha errada aqui nunca é um simples detalhe no papel. E para facilitar, nossa explicação está dividida em 5 etapas bem lógicas. Primeiro, o mito do contrato seguro. Segundo, a realidade contra o papel. Terceiro, os 5 sinais de alerta. Quarto, o efeito dominó financeiro. E, para fechar com chave de ouro, como reduzir riscos na prática. Bora lá? Primeira parada: o mito do contrato seguro. A gente nota um contraste gritante no mundo corporativo. De um lado temos a teoria, né? Aquele contrato perfeitamente redigido com assinaturas, notas fiscais emitidas todo mês e um CNPJ ativo. Parece blindado, super seguro. Mas aí, do outro lado, a gente tem a prática. Horários fixos e negociáveis, chefes diretos dando ordens o dia inteiro e zero autonomia. O ponto crucial de entender aqui é que o fato de o profissional concordar com isso no papel não resolve nada. Se a prática do dia a dia for de um emprego disfarçado, o risco trabalhista continua lá, intacto. A justiça olha para a rotina e não para o título do documento. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte: a realidade contra o papel. Vamos imaginar 2 cenários bem diferentes para ver como essa armadilha funciona na vida real. De um lado, a gente tem um designer contratado como prestador de serviços. Ele bate um ponto ali de forma informal, responde a um gestor todo santo dia, pede até autorização para sair mais cedo e não tem permissão para atender outros clientes. Do outro lado, pensa numa recepcionista de uma clínica médica atuando como PJ. Ela trabalha de segunda a sábado, em horário fixo, tem que usar o uniforme da clínica, recebe ordens diretas e, se por acaso ficar doente, acaba sendo punida porque não pode mandar ninguém no lugar dela. Percebem a semelhança? Em ambos os casos, não importa a profissão, a nota fiscal não apaga o fato de que a rotina é, sem tirar nem pôr, a de um empregado com carteira assinada. E como a justiça identifica isso? É o que vamos ver na seção 3, os 5 sinais de alerta. Esses são os 5 grandes pilares. É a verdadeira regra de ouro que os juízes usam para identificar um vínculo trabalhista. São eles: subordinação, pessoalidade, habitualidade, remuneração habitual e falta de autonomia. A combinação de todos esses fatores juntos é o que transforma um simples acordo comercial em um passivo trabalhista iminente. Vamos dissecar cada um deles agora. O primeiro grande sinalizador é a subordinação. E preste atenção, a gente não está falando daquele alinhamento natural sobre como um projeto está indo. O foco aqui é o controle rígido. É quando a pessoa que é PJ recebe gestão diária, cobrança sobre os métodos de trabalho, de que horas chega, de que horas sai, e até demandas comportamentais, exatamente igual a um funcionário tradicional. Prestador de serviço de verdade não tem chefe, tem cliente. Essa é a grande diferença. Passando para a pessoalidade. Isso acontece quando a empresa exige, sem nenhuma exceção, que uma pessoa física específica faça o trabalho. Tipo, tem que ser o João e ponto final. Se a pessoa que atua como PJ não tem a liberdade ou a capacidade de enviar um substituto qualificado para cobrir o serviço num dia que ela não pode ir, então essa suposta autonomia que o contrato diz ter, ela simplesmente começa a desmoronar. O terceiro ponto é a habitualidade. O verdadeiro prestador de serviços independente normalmente atua por projetos, né? São entregas que têm começo, meio e fim. Agora, se o serviço exige que a pessoa esteja lá continuamente, todo santo dia, com uma rotina fixa e totalmente enraizada na operação central da empresa, a linha entre quem é terceirizado e quem é empregado desaparece de vez. É essa presença constante que acende o alerta de emprego.
Chegamos então à remuneração habitual. Sabe aqueles pagamentos que caem todo mês, invariavelmente no mesmo valor fixo, e que parecem perfeitamente um contra-cheque padrão? Pois é, pagar alguém por mês não é ilegal para as empresas, claro. Mas, e esse é um detalhe absolutamente crucial, quando esse valor fixo mensal é somado àquela subordinação que a gente falou e à rotina super engessada, a justiça começa a ver a situação como um salário que está só usando uma fantasia de nota fiscal. E o último prego nesse caixão jurídico é a falta de autonomia. Se o profissional não pode organizar a própria agenda de trabalho, não assume os riscos financeiros do que faz, ou pior, é barrado de atender outras pessoas ou empresas do mercado, não existe independência. Simples assim. Nesse cenário, o termo PJ vira só um título bonitinho para cobrir o que é, na essência, uma relação clássica de emprego. Quarta etapa da nossa explicação: o efeito dominó financeiro. É aqui que o bicho pega. Os custos ocultos dessa prática funcionam exatamente como um iceberg. A gente só vê a pontinha. Se o vínculo for reconhecido no tribunal, a empresa não vai pagar apenas uma taxa ou uma multa simples. Ela pode ser obrigada a pagar de forma totalmente retroativa férias, 13º salário, todo o FGTS que não foi recolhido, aviso prévio e, dependendo do caso, horas extras, adicional noturno e multas pesadíssimas. Aquele modelo que parecia super barato e enxuto lá atrás se torna o pesadelo mais caro que o negócio já teve que enfrentar. Mas calma, porque o impacto vai muito, muito além do custo direto com uma única pessoa. O que as empresas assustadoramente ignoram é o tal do efeito em cadeia. Um único processo trabalhista atua como um holofote gigante, expondo toda a estrutura da empresa. A justiça passa a examinar como a equipe inteira está organizada e acaba revelando padrões de contratação, documentos internos, e-mail corporativo, crachá de acesso e, sim, aqueles grupos informais de WhatsApp onde rolam cobranças diárias. De repente, o problema que era de um contrato só revela que toda a operação da empresa é frágil e baseada num modelo de risco. E, finalmente, chegamos à seção 5, como reduzir riscos na prática. Terceirizar de forma segura e dentro da lei é totalmente possível, e aqui a gente tem 3 passos práticos para blindar a operação. Passo 1. Alinhar o contrato escrito com o que acontece na prática diária. Coerência é a melhor defesa do mundo. Passo 2. Remover aquele controle excessivo. Nada de cobrar marcação de ponto ou fixar horários rigorosos para quem é um prestador independente. E passo 3. Criar uma separação clara nos processos. O onboarding e o manual de conduta de um funcionário CLT não podem, de jeito nenhum, ser aplicados a um prestador PJ. Essa linha precisa ser muito nítida desde o primeiro dia de prestação do serviço. No fim das contas, tudo se resume a uma diferença de mentalidade. De um lado, a gente tem a armadilha clássica. Contratar no modelo PJ com a intenção exclusiva de economizar imposto, mas exigindo lealdade e disponibilidade em tempo integral. Esse é um modelo que não se sustenta. Do outro lado, a gente tem a solução real. Analisar o cenário da empresa e fazer contratações que façam sentido com a natureza daquele trabalho. É buscar uma expertise pontual e, acima de tudo, respeitar a autonomia de quem está prestando o serviço. Se a função exige que a pessoa esteja lá o dia inteiro, integradíssima à equipe e seguindo ordens o tempo todo, o modelo PJ simplesmente não serve. Existe uma máxima muito famosa no meio jurídico que diz: na justiça, improviso costuma sair caro. E sai mesmo. O ponto-chave é não esperar a intimação bater na porta para tentar consertar as coisas. Ações preventivas, dar uma bela revisada nas rotinas internas e fazer essas análises legais com antecedência é exatamente o que separa os negócios que prosperam daqueles que afundam em disputas que se arrastam por anos. Prevenir não custa. Prevenir economiza muito dinheiro. Para encerrar a nossa análise, fica aqui uma reflexão absolutamente vital para qualquer operação. Olhando friamente, essa pessoa que presta serviço é realmente independente? Quando a gente observa a rotina diária, é ela quem decide como e quando o trabalho é feito? Ela é livre para gerenciar a própria cartela de clientes? Ou ela está mergulhada na rotina da empresa como uma peça orgânica e fixa da equipe? Ter coragem para dar uma resposta brutalmente honesta a essa pergunta é o primeiro passo para saber se o modelo de negócio está seguro ou se está andando de olhos vendados direto para o abismo jurídico. A gente agradece demais a companhia de todos nessa explicação, revisem muito bem esses contratos e até a próxima análise.